Hoje a gente vai explorar o livro de Jeremias. Temos aqui um estudo bem completo, sabe? Contexto histórico, análise textual e, claro, a famosa profecia da Nova Aliança. A ideia é navegar por aquele período bem turbulento de Judá, tentar entender a mensagem de Jeremias, que não era fácil, e achar um núcleo de esperança ali no meio do caos. As fontes colocam Jeremias bem no olho do furacão, né? A Síria caindo, o Egito e Babilônia brigando pelo poder. Exatamente. E é crucial entender isso. A mensagem de Jeremias não era só espiritual, era profundamente política. Como assim? Bom, ele dizia algo chocante para a época. Judá devia se render à Babilônia. Render? Mas Babilônia era o inimigo. Pois é, só que para Jeremias, Babilônia era, naquele momento, o instrumento de Deus para executar o juízo. O juízo pela infidelidade do povo, sabe? Entendi. Uma visão bem radical. Muito radical. E claro, isso colocou ele direto em choque com a elite, com os últimos reis, tipo Zedequias. Ninguém queria ouvir aquilo. Ok. Vamos desembrulhar isso então. Começando pelo profeta mesmo, pelo homem. Jeremias atuou por muito tempo, né? Mais de 40 anos. Sim, décadas de instabilidade e muita apostasia. Ele é chamado de profeta chorão, e não é à toa. Pelo sofrimento pessoal dele. Perseguição, prisão. Também, mas não só. O sofrimento dele, a solidão, a proibição de casar ter filhos, tudo isso era parte da mensagem. Como um símbolo vivo do que ia acontecer. Exatamente. Era como se a vida dele gritasse a mensagem de Deus. Isolamento, luto, um futuro que parecia interrompido. A dor dele espelhava a dor que viria sobre a nação. Pesado. E ele confrontava as ilusões do povo, né? Tem aquele episódio famoso do templo. Ah, sim. O Sermão do Templo, em Jeremias 7. Fundamental. Que ele dizia ali basicamente. Ele basicamente chegou lá e disse: parem de ficar repetindo o templo do Senhor, como se fosse um amuleto. Tipo, o prédio em si não salva ninguém. Isso. Ele deixou claro que a estrutura física não significava nada, não oferecia proteção nenhuma, se não houvesse justiça de verdade, se não houvesse obediência à aliança. Uma crítica forte à religiosidade superficial. Fortíssima. Aquela confiança vazia, sabe? Em rituais, em estar no lugar certo, mas sem mudança de vida real, ele estava atacando isso de frente. E no meio dessa dureza toda, tem a visão do oleiro, Jeremias 18. Aquilo traz um respiro, uma outra possibilidade. Traz, sim. É uma imagem poderosa. Primeiro, claro, fala da soberania de Deus. Deus é o oleiro, as nações são o barro. Ele pode fazer e refazer. Ok, Deus está no controle. Sim. Mas tem um detalhe crucial. A reação do barro. Se o vaso que o oleiro está fazendo se estraga na mão dele... Ele pode tentar de novo. Exato, ele pode pegar aquele mesmo barro e fazer um outro vaso. Isso sugere que, mesmo com o juízo anunciado, a resposta humana importava. O arrependimento, a flexibilidade para voltar ao plano de Deus podia mudar o resultado. Então a porta para um vaso novo, para restauração, não estava totalmente fechada. Não estava. Dependia da resposta do povo, da maleabilidade do barro. E falando em restauração, isso nos leva talvez ao ponto mais alto de esperança em Jeremias, né? A nova aliança, capítulo 31. Ah, sem dúvida. É o coração do chamado Livro da Consolação. Jeremias anuncia ali uma Berit Hadashah, uma aliança nova. O que ela tem de tão nova assim? O lugar onde ela seria escrita. Não mais em tábuas de pedra, como a de Moisés, que o povo vivia quebrando. Mas... É o que diz o texto. Uau. Internalizada, isso. Isso muda tudo na prática. Completamente. A obediência não viria mais por uma imposição externa, mas de dentro, de um relacionamento transformado com Deus. E quais seriam os resultados? Gigantescos. Um conhecimento de Deus que seria pessoal e universal, tipo, todos me conhecerão, diz o texto, e o perdão definitivo dos pecados. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Entendo por que o Novo Testamento pega tanto essa ideia, especialmente a carta aos Hebreus. Com certeza. É uma promessa fundamental para a fé cristã. Mas o livro não termina aí, né? Jeremias também fala do juízo sobre as outras nações.
Inclusive a própria Babilônia que foi usada por Deus. Sim, sim. Nos capítulos 46 a 51, mais ou menos, temos os oráculos contra as nações. Isso é importante porque mostra que a soberania de Deus não se limita a ajudar, é sobre toda a história. Então, Babilônia cumpriu seu papel, mas também seria julgada. Exatamente. Ela foi instrumento, mas seria responsabilizada pela sua própria crueldade e sua arrogância. E cairia. Para os exilados em Babilônia, ouvir isso devia ser um alento. Uma esperança de que a justiça divina alcança a todos, até o opressor. Faz sentido. Então, resumindo esse nosso mergulho, Jeremias deixa um legado bem complexo. Muito. Um profeta do sofrimento, da verdade que ninguém queria ouvir. Mas, ao mesmo tempo, portador de uma das promessas mais radicais de esperança e restauração que a gente encontra na Bíblia. Perfeito. E a mensagem dele continua super atual, né? Esse desafio a não confiar só nas aparências, nas seguranças externas, seja a religião formal, o poder político, ele chama para uma fé que transforma por dentro. E essa denúncia da injustiça, da religião vazia, parece que foi escrita ontem. Pois é. E para a gente pensar um pouco mais, uma das fontes que lemos sugere que essa ideia da nova aliança, da lei no coração, não é só individual. Teria implicações coletivas para a justiça social, para a economia. Como seria, hoje, a gente reimaginar nossas estruturas se partíssemos dessa ideia de uma lei interna que busca o bem do outro? Mas como é que Lamentações conecta essa ação divina com aquele sofrimento tão visceral que descreve? Aí é que está a força dessa ligação. Existe uma tradição bem antiga, tanto judaica quanto cristã, que atribui Lamentações ao próprio Jeremias. Se isso for verdade, ele seria uma testemunha ocular, né? Vendo a devastação que ele mesmo previu acontecer. O cerco, a fome, Nossa. o templo em ruínas, os mortos pelas ruas. Vê a própria profecia se cumprindo pelos olhos do profeta. Isso dá uma autoridade emocional, assim, imensa para o lamento. Faz todo sentido. Talvez por isso o apelido de Profeta Chorão. Provavelmente. O próprio nome hebraico do livro é K, que você falou que significa como ou a, já passa esse peso, né? Esse choque, essa tristeza. Exatamente. E essa perspectiva reforça a ideia central. O sofrimento não foi aleatório, foi a confirmação bem dolorosa da palavra de Deus. E Lamentações não foge da raia, pelo contrário, deixa claro que a causa principal foi o pecado de Judá. Reconhece a justiça do juízo, sabe, por mais terrível que tenha sido. E falando em deixar claro, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque Lamentações não é só tipo um desabafo caótico de dor. O livro tem uma estrutura poética incrível, super organizada. 4 dos 5 poemas são acrósticos alfabéticos. Quer dizer, cada parte começa com uma letra do alfabeto hebraico, em sequência, de Aleph a Tav. É isso aí. Uma estrutura tão rígida no meio de tanto caos, isso não parece meio contraditório? Como que isso ajuda a expressar a dor? Olha, é um ponto fascinante e, à primeira vista, contraintuitivo, né? Mas essa ordem rigorosa do A ao Z, digamos assim, imposta sobre a experiência caótica, ela sugere algo teologicamente poderoso. Não é para suprimir a emoção, mas para tentar dominar ela através da articulação. É como se dissesse que a dor foi totalmente explorada, sentida na sua totalidade, mas também que mesmo na desolação completa, existe um controle soberano por trás. É tipo dizer, até o caos pode ser nomeado e enfrentado pela fé. É uma reflexão profunda, não só um grito de dor. E o capítulo 3 ainda leva isso para outro nível, né? Com um acróstico triplicado. 66 versos de angústia pura, onde o autor se vê como o varão de dores. Exato. Mas espera aí, é justamente aí que acontece a virada para a esperança. Como assim? No ponto mais baixo? Correto. Em Lamentações 3, verso 21, acontece uma mudança, assim, cognitiva deliberada, uma escolha consciente. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repara, a esperança não aparece porque a situação melhorou.
ela continua terrível. Certo. Ela surge porque o foco muda, sai das circunstâncias e vai para o caráter imutável de Deus. Ah, é aí que entram aqueles versos super famosos sobre a misericórdia. Exatamente esses. As misericórdias, Rahamim, é uma compaixão profunda, quase maternal, do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Uau! Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade, emuná, uma firmeza que não se abala. LM 3, 22, 23. A esperança se ancora só nisso, na compaixão e na fidelidade de Deus, que são constantes. E isso cria uma ponte direta, sabe, para as promessas de restauração que estão lá no próprio livro de Jeremias, nos capítulos 30 a 33, o chamado livreto da consolação. Se eles não fossem preservados pela misericórdia ali, no meio da destruição, a restauração futura seria impensável, né? Entendi. Então, o que tudo isso significa na prática? Temos Jeremias avisando, Lamentações 1 e 2 mostrando a dor da consequência, mas também a justiça divina. Isso. Aí Lamentações 3, lá no fundo do poço, acha esperança na fidelidade de Deus. E o capítulo 5, que curiosamente abandona o acróstico, vira uma súplica direta por restauração. Qual é o grande insight aqui pra gente? Olha, a lição central é bem impactante. O lamento honesto, estruturado, aquele que não nega a dor, sabe? Mas que reconhece a própria falha e se agarra firme no caráter de Deus, é um caminho bíblico legítimo para atravessar o sofrimento. A disciplina, mesmo sendo dura, tem um propósito: levar à humildade. E isso abre espaço para a graça e para a restauração que foram prometidas. Aceitar o jugo, como o texto diz, leva a buscar e encontrar a misericórdia. É um estudo realmente muito conectado, mostra a fidelidade de Deus nas duas pontas, tanto na aplicação do juízo justo, quanto na preservação pela misericórdia no meio da ruína. Impressionante. E deixa uma reflexão final para a gente, né? Em meio às nossas próprias dificuldades, como é que essa prática consciente de trazer à memória certas verdades fundamentais sobre quem Deus é, ou sobre princípios que nos sustentam, pode reorientar nossa perspectiva? Como isso pode gerar esperança, mesmo antes das circunstâncias externas mudarem de fato? É algo para a gente pensar, né?